Vamos ver o que diz o texto. O aquecimento climático ameaça as geleiras do Himalaia. O aquecimento climático está acelerando o derretimento das geleiras do Himalaia. Há aqui uma informação. 49 postos de observação do clima espalhados pela cadeia montanhosa registraram desde meados dos anos de 1970 um aumento da temperatura média de 1,2 graus centígrados, ou seja, o dobro do aumento que havia sido registrado anteriormente ao longo de um período equivalente nesta latitude. As geleiras que encobrem o Himalaia, numa superfície de 32 mil quilômetros quadrados, são as vítimas principais do aquecimento. Está falando de aquecimento global. Todas elas estão no processo de desaparecer e há um problema deste aquecimento global. Então, traz consequência, cada uma seguindo o seu próprio ritmo. A geleira Gangotri, eu não sei se é isso que pronuncia, o local de peregrinação hindu, cuja extensão é de 26 quilômetros e que alimenta o Ganges, está diminuindo 23 metros por ano. Aquela de Barashigri, uma das geleiras mais importantes das Índias, está recuando 36 metros por ano. Tem problemas em relação ao aquecimento. O aquecimento das temperaturas não se limita apenas a provocar o derretimento das geleiras. Ele encurta os períodos durante os quais estas últimas se formam. Por causa da ocorrência cada vez mais tardia do inverno, os flocos de neve não mais dispõem do tempo necessário para se transformar em gelo. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo desta notícia. Qual é o objetivo? Evidenciar o fenômeno ocorrido no Himalaia por meio de fotografias, não usa fotografias, já retira. Registrar um fato decorrente do derretimento das geleiras do Himalaia, que poderá provocar a vazão dos mares, também não fala sobre isso. Mostrar resultados de um estudo, ele não está dizendo que é um estudo, comprovando que os recursos hídricos provêm do derretimento da geleira, nada a ver, né? Não fala sobre isso. Alertar para o aquecimento global, fala, e suas consequências, sim, está dizendo que vai desaparecer, o que poderá causar repercussões em várias partes do mundo. Fala de uma parte, de outra, sim. Conferir os estragos causados pelo aquecimento global, sugerindo não, sugestões não. É o gabarito e a letra D. Nós temos aqui o uso do ou seja. Este ou seja é uma palavra denotativa, que eu falei na outra aula para vocês. Serve ou para explicar, ou serve para retificar. Então, neste caso aqui, este ou seja pode afirmar que seu significado, ele está bem aqui, é um aumento de temperatura média de 1,2 graus centígrados, ou seja, o dobro do aumento que havia sido registrado anteriormente. Pode-se afirmar que seu significado nega o que foi apresentado anteriormente, ele não está negando. Então, isso aqui está errado. B, marca uma relação de retificação distorcendo o enunciado, ele não distorce. Às vezes, quando eu digo, olha, é uma joia, ou melhor, uma preciosidade, eu corrijo, eu faço uma correção. Ali ele não está distorcendo. Então, nós temos aqui na letra C, estabelece uma progressão textual, ampliando o conteúdo semântico do enunciado, sim, é para que ele serve. Para fazer uma progressão. Então, ele colocou um significado, vamos voltar lá, é o uso, né? Um aumento da temperatura média de 1,2 graus centígrados, ou seja, o dobro do aumento que havia sido registrado anteriormente. Ele amplia, ele faz a progressão aqui. Então, o gabarito é a letra C. Até mesmo porque ele não delimita a relação entre os enunciados e não introduz um argumento que produz efeitos em sentidos contrários. É uma palavra denotativa que ela serve ou para explicar ou ela é retificadora. E ela vai fazer esta progressão ao ser uma retificadora. Nós temos aqui na 6, ainda do texto, no fragmento, o uso aqui das aspas. Por causa da ocorrência cada vez mais tardia do inverno, os flocos de neve não mais dispõem do tempo necessário para se transformar em gelo. Isso aqui é a fala do especialista, é uma citação. Temos o uso das aspas numa citação. Então, neste caso, as aspas são usadas para explicar por meio de discurso direto a preocupação da autora em relação ao derretimento das geleiras. Alguns autores usam as aspas para introduzir a fala de personagens, mas não é o caso do texto. No texto, foi usado para dizer que é uma citação de um especialista. Não foi para introduzir a fala de uma personagem. Aí fez um trocadilho, uma pegadinha, né? Então, só repetindo. Eu posso introduzir a fala no discurso direto de uma personagem por travessões ou por aspas, nos quadrinhos pelos balões, mas aqui não é o caso. Ele é um texto informativo e ali, neste caso do uso, é para citar um discurso alheio, que está na letra E, de forma direta, reproduzindo literalmente a fala do especialista. Então, quando eu quero, no texto, reproduzir do jeito mesmo que ele falou, literal, eu abro aspas. É uma citação direta. A citação ela pode ser direta e indireta. Citação é uma espécie de intertextualidade.
Uma paródia é uma intertextualidade, uma citação, uma tradução. Então, no caso da citação direta, eu vou usar aspas. Não está dizendo que é discurso direto, eu vou usar aspas. O discurso direto na narrativa. A citação indireta é uma paráfrase. É quando eu falo com as minhas palavras o que determinado autor falou. Então, por isso é a letra E. Não é destacar de forma indireta, não tem. É de forma direta. Não é acentuar por meio do discurso indireto livre. Repito, o discurso direto, o discurso indireto, o discurso indireto livre é da narrativa. Reproduzir o discurso do outro de forma indireta também não é. Na 7. A piada. A aula de Juquinha. Na aula sobre conjunções, a professora pede ao menino que exemplifique a diferença entre portanto e entretanto. Então, portanto, nós temos aqui uma conjunção que ela é conclusiva e o entretanto, uma conjunção que é adversativa. A adversativa da ideia de oposição. Ele pensa um pouco, lembra-se do que aprendeu e começa. Aqui está usando o discurso direto. Todo mundo me conhece onde moro, portanto, deveria ser chamado Juquinha. Entretanto, como aperto os botões do elevador, quando desço e quando subo, sou conhecido como sacana do 10º andar. Vamos lá, o emprego das pessoas do discurso, ora na segunda, ora na terceira, prejudica o efeito humorístico da piada? Tem na terceira, né? Pede, ele e a primeira pessoa. Só tem primeira e terceira pessoa, não, também não compromete. O efeito humorístico está apenas na fala de Juquinha? Sim, que ele vai falar sobre o sacana do 10º andar. Quando na piada encontramos ele pensa um pouco, lembra-se do que aprendeu e começa, 2 pontos. Os 2 pontos servem, neste caso, marcam que vai se iniciar uma fala? Sim, está aqui com o verbo de elocução, um dos usos aqui dos 2 pontos, no verbo de elocução, e mais adiante vem o discurso direto. Correto. As condições empregadas na fala do personagem podem, respectivamente, ser substituídas por logo, conclusão, certo, e, contudo, oposição adversativa, certo. O gabarito é a letra B. Temos ainda um texto aqui, o ovo e a galinha. Esse texto aqui, pela característica dele, é uma crônica. Saiu no Jornal da Paraíba, então, pela característica dele, é uma crônica, até mesmo porque traz uma discussão que ela não é tão fundamental assim. Tem uma crítica por trás. Diz, 2 cientistas, chamemos-los Dr. Tru e Dr. Clapaucius. Minha nossa, deve ser chamemos-los. Lois, não tem estresse. Estão discutindo uma questão fundamental para a ciência. Aqui é uma crítica, né? Que saber se quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha não é fundamental. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não é uma questão tão ociosa quanto parece à primeira vista. Observe que aqui ele coloca, quem escreve, coloca o seu ponto de vista. Para além do seu teor biológico, ela envolve uma profunda carga misteriosa que o caro leitor, olha, igual Machado de Assis, né? Conversando com o leitor, espero. Observe aqui, novamente, ele coloca o seu ponto de vista, irá descortinando aos poucos. Destruo. Tenho palpite, caro colega, de que a galinha surge primeiro. Os ovos são postos por elas. Paucius discorda. A seguir, teu argumento, teríamos que supor a existência de uma galinha surgida do nada. Ou seja, não deu em nada, né? Há no texto 3 discursos explícitos, 2 do Tru e do Clapaucius, e eles não defendem a mesma ideia. O argumento utilizado por Dr. Tru para defender a sua ideia foi convincente a ponto de acabar com a discussão? Não, e também não acabou com a discussão. Clapaucius diz que supunham a galinha existida do nada. C. Em nenhum momento o autor coloca em nenhum... Gente, toma cuidado, né? Quando tem a palavra apenas, nenhum, só, somente, em nenhum momento ele coloca o seu posicionamento, ele coloca, ó, espero, caro leitor e tudo mais. Então, o argumento utilizado por Clapaucius desconstrói a tese de Tru. Correto. Não ajuda o leitor, entretanto, a se posicionar sobre a discussão. Verdade, gente. Quem nasceu primeiro? Já descobriu? Não descobriu. Não há pistas linguísticas do texto que comprovem a divergência. Assim, ele diz discorda aqui. Temos aqui, número 9, observe a imagem abaixo, assinale a única alternativa falsa. Então, mulher ciumenta é fogo. Olha os balões. É discurso direto, que indica a fala. Onde você vai? Escovar os dentes. Por quê? Porque eu acabei de comer. Quem? Então, a falsa. A ausência de sinais de pontuação prejudica o leitor em diferenciar que tipo de discurso esse texto é criado? Não, discurso direto. Por que é um discurso
discurso direto, porque não tem a pontuação, mas tem os balões que está indicando. Então, na tirinha das histórias em quadrinhos, nós vamos ter isso. Vamos ver o restante aqui. O gabarito é a A. A palavra fogo está em sentido figurado? Sim. O sentido figurado é o mesmo sentido conotativo, não literal. A comunicação é caracterizada por perguntas diretas. O que são perguntas diretas? Que usam a interrogação. O que seria uma pergunta indireta? Perguntei aonde você vai. Por que deveria ser aonde? Porque o verbo pede a preposição a. O texto é composto por discursos diretos? Sim. As falas, pelos balões. Não precisa de sinais de pontuação nesse texto para indicar que as falas são diretas. Gabarito mesmo, a letra A. Aí na 10, temos o seguinte. Sobre discurso e tipos de discurso, marque a única alternativa falsa. Discurso é a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais, certo? Os textos são falados ou podem ser escritos. Lembre-se disso. Sendo assim, todo discurso é uma prática social, com certeza. Preciso da comunidade, da sociedade, para ter um discurso. Em um texto narrativo, o autor pode optar por 3 tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Correto, é do texto narrativo. Discurso direto, nesse tipo de discurso, as personagens ganham voz. Correto. É o que ocorre normalmente em diálogos. Normalmente, sim. Discurso indireto, o narrador conta a história e reproduz a fala. Sim. E reações dos personagens. Sim. É escrito normalmente em terceira pessoa. Sim, normalmente. Na letra E, em que vontade de voar lhe veio agora, correu outra vez com a respiração presa. Já nem podiam mais, estava desanimado. Observa que a emoção, a fala da personagem está misturada. É o discurso indireto livre. Que pena, olha só, ele falando. Houve um momento em que esteve quase. É um exemplo de discurso indireto? Não, é o indireto livre. E aqui nós terminamos esta parte. Daqui a pouco nós vamos trabalhar sobre gêneros literários. Até mais.